A gente vive hoje uma grande epidemia de saúde mental, a qual eu não tinha ideia. Basicamente, é o momento em que uma IA, ela consegue fazer intelectualmente tudo tão bem ou melhor do que nós. Vai poder fazer o diagnóstico não só de uma doença, mas de todas as doenças do mundo. Vai poder entrevistar uma pessoa num podcast. A gente fica muito claro com os estudos que não existe área que não vai ter impacto. Todas as áreas vão ter impacto. Quem não souber usar IA vai ficar para trás e vai perder seu emprego. Não acho que se você não aprendeu ou aprender, você tá garantido. Mas às vezes aquele emprego vai deixar de existir. Se essa pessoa tiver capacitada e letrada em IA, a chance dela se adaptar e se recolocar passa a ser maior. Quais são as profissões mais afetadas por conta dessa nova tecnologia? Vai sempre existir já hoje ferramentas que te tornam mais produtivo usando o IA. Quem tá usando começa a descolar de quem não tá. Porque você fica muito mais produtivo e eficiente. Mas quando a gente fala aqui de inspirar as pessoas que estão aqui ouvindo, é muito importante a gente pensar nessa fase de transição, porque quanto mais preparado a gente estiver para ela, menos a gente sofre. Lindo dia, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Viva Plugado, esse novo programa aqui dentro do Plugado Podcast. Meu nome é Marcelo Posetti e a ideia aqui é sempre inspirar. E não só você que está aí assistindo, eu também quero me inspirar muito com essas conversas que a gente vai ter aqui. E antes de mais nada, se inscreve no canal e deixa seu like se esse assunto te interessa. E hoje a gente vai falar sobre profissão, sobre futuro, sobre novos caminhos para a sua carreira profissional. E eu tô muito feliz de poder estar recebendo aqui hoje Michele Schneider. Muito obrigado pela sua presença, Michele. Eu que agradeço, Mar. Prazer estar aqui com você. A gente eu tive a alegria de te conhecer num evento que a gente estava fazendo pela Código 1, vi a sua palestra lá e o projeto estava nascendo e eu falei, a Michele precisa bater um papo comigo, ela precisa, o que ela tem vai inspirar as pessoas e que bom que você aceitou esse convite. Eu fico super feliz, ainda mais com essa percepção, né? Se você viu a palestra e achou que dá para inspirar, Exato. Eu fico super honrada. Fico muito feliz. E eu sempre começo o programa, Michele, de uma forma. Eu vou te apresentar, eu vou falar quem você é, os seus cargos e todos, mas antes de tudo eu queria saber, quem hoje está Michele Schneider? É sempre difícil essa pergunta, né? Para ser a mais fácil, normalmente é a mais... E a estar é o diferente, hein? É isso. Eu acho que a Michele hoje está em uma fase muito tranquila da vida dela. É interessante, né? Eu tenho 41 anos. E acho que a gente chega numa idade onde a gente amadurece, a gente já aprendeu a tirar alguns ruídos da vida. E no meu caso, pelo menos, vou falar por mim, acho que aprendi a ouvir internamente o que eu queria, independente da expectativa externa. E não quer dizer que já teve um final, né? Porque a vida é assim. Total. Mas hoje eu tô numa fase que eu brinco que eu agradeço a vida todos os dias. Eu acordo e eu falo, nossa, a vida é tão boa. Eu tô nessa fase faz um tempinho já. Então, acho que isso, numa fase tranquila, numa nova fase profissional, né? Acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a minha história profissional, mas uma fase muito realizada. Acho que é isso. Que legal ouvir isso. Eu conheço já um pouco da sua história, eu fico feliz de ouvir isso antes da gente começar a conversar, porque eu acho que a vida é assim, a gente tem que estar tranquilo, tem que estar em paz, tem que estar feliz e as coisas ao entorno vão acontecendo, né? Então, para a gente começar, Michele, eu queria ler aqui a minha colinha sempre. A Michele já passou por gigantes como o Google, o LinkedIn, o TikTok. Hoje é palestrante internacional, é autora do livro O Profissional do Futuro e tem uma trajetória marcada por coragem que a levou a transformar desafios em oportunidades. Olha, ninguém nunca tinha me apresentado dessa forma. Você não copiou e colou só, não, hein? Adaptou a minha mini bio, gostei. Tirei aqui de uma Gostei maneira... da coragem. É por aí? Acho que é por aí. Legal. Tem um capítulo inteiro no livro onde eu falo sobre ousadia, coragem. E por que eu falei isso de você? Eu vi um pouco da sua palestra, como eu já falei, e eu queria que a gente começasse do começo. Onde é que você já foi, já passou por grandes empresas, e aonde foi essa virada de chave? Por que a Michele hoje virou uma palestrante, escreveu um livro sobre futuro? O que aconteceu na sua vida para essa virada de chave?
Acho que nunca é uma coisa só, né, Marcela, para dizer foi uma coisa e eu mudei de vida. Acho que a gente vai somando alguns momentos, né? Tem uma palestra do Steve Jobs que eu adoro, que é o Connecting the Dots. Quando a gente olha para trás e consegue conectar quais foram esses pontos, fica mais claro. Quando a gente está lá no momento, às vezes afogada, a gente só quer sair e respirar. Mas eu acho que tem 3 grandes pontos de virada que me fizeram trazer, né? Que me trouxeram até o momento que eu tô aqui hoje. Acho que o primeiro deles foi lá em 2016 para 2017. Eu era líder de educação do LinkedIn na época. E eu fiz uma viagem para o Vale do Silício para visitar as universidades mais inovadoras de lá. Visitei a Singularity. Hoje eu dou aula na Singularity. Imagina, na época não tinha ideia, nem existia a Singularity no Brasil. Legal. Ficava dentro da NASA e visitei uma universidade que não tinha campus, universidade que não tinha professores. Então, é como se eu tivesse pisado no futuro e ali algo acendeu em mim. Eu falei, amei, sabe? Me conectei muito. Então, acho que essa foi a primeira história. Lá eu escrevi um artigo, esse artigo viralizou um pouco, o que me trouxe a um convite, que talvez seja o segundo ponto de virada, um convite para fazer uma palestra, um TED Talk, né? Um TEDx. E o tema era o profissional do futuro. Então, acho que foi a segunda situação onde eu parei para pensar futuro. Onde eu parei para dar a minha opinião sobre o profissional do futuro, que na época eu nunca tinha parado para pensar nisso antes do convite. E mais uma vez me apaixonei. Então, quanto mais eu lia sobre futuro, quanto mais eu pesquisava cada vídeo, cada livro, cada artigo, eu fiquei assim, eu só queria fazer isso. Então, tinha algo ali. E aí, de lá para cá, muitos anos se passaram, né? Do LinkedIn fui trabalhar no Google. Então, nessa época, eu comecei a pensar, e se eu largasse aqui o mundo corporativo e fosse ver, né? Onde que isso ia dar? Mas, enfim, ali não aconteceu, né? Até porque nunca é simples a decisão de largar o mundo corporativo, onde você tem tanta estabilidade, segurança, cargo, status e um monte de coisa em jogo. Mas de lá fui trabalhar no Google, do Google fui trabalhar no TikTok. E aí vem talvez o terceiro pilar dessa transformação e talvez mais importante, que foi a minha saúde. Então eu comecei a ter várias questões de saúde e basicamente em 2 anos eu fiz 4 cirurgias. Uau. Eu descobri que eu tinha lúpus, que é uma doença autoimune. Eu operei de apendicite, operei a coluna. A minha cirurgia da coluna ela foi super intensa, mexeu muito comigo física e emocionalmente por inteiro. E foi aí que eu recebi um inbox no meu LinkedIn com um convite para escrever um livro. E o tema do livro era o profissional do futuro. O convite veio porque eu tinha feito essa palestra lá em 2018 e esse TEDx viralizou, ele tem milhões de views. E nesse momento que eu recebi o convite, eu meio que tive 2 reações. A primeira, uau, que legal, escrever um livro, sabe? Que bacana. E o meu TEDx eu recebi já milhares mesmo, não estou exagerando, de mensagens de pessoas que assistiram e que se inspiraram de alguma forma, já que a gente está aqui falando de inspiração, que mudaram de carreira, voltaram a estudar, procuraram um terapeuta, enfim, já ouvi de tudo que você pode imaginar. Então teve uma primeira reação de eu pensar e falar, caramba, que legal se eu puder inspirar mais pessoas através de um livro. E teve uma segunda de tipo, síndrome da impostora, quem sou eu para escrever um livro? Eu acho que eu não escrevo muito bem, enfim. Mas topei o desafio. E ao topar o desafio e voltar a refletir sobre o tema, o profissional do futuro, anos depois, isso foi em 2022, o meu TED Talk tinha sido em 2018. Eu me lembro como se fosse hoje da imagem da minha mesa de cabeceira, o dia que eu olhei para ela cheia de remédio, cheia. Remédio para dormir, remédio para ansiedade, remédio para coluna, remédio para um lúpus, remédio para sinusite, remédio para tireoide e remédio para o estômago, de tanto remédio que eu tomava. E ali foi como se fosse acordei, sabe? De falar, quem sou eu para escrever um livro sobre o profissional do futuro? Foi quando eu me dei conta que se eu seguisse nesse ritmo que vinha acontecendo nos últimos anos, talvez não teria nem futuro para essa profissional. Sem dúvida. E ali foi um grande ponto de virada, né? Somado a esses outros passos, acho que essa foi a grande decisão, mas que ela já vinha, de alguma forma, sendo desenhada e costurada antigamente. E aí, enfim, acho que para encurtar também uma longa história, primeiro eu resolvi me restabelecer e ficar bem. Procurei um psiquiatra na minha vida que eu nunca tinha procurado e digo que foi fundamental
para aquele momento eu ter uma ajuda profissional. E quando eu fiquei bem, voltei para mim, falei, cara, agora eu tô no eixo. Aí foi a hora que eu falei, agora eu quero mergulhar de cabeça no tema futuro do trabalho. Se eu vou escrever um livro, eu quero, sabe, que tenha muita Escrever profundidade, quero escrever com a alma. E senti que a minha vida pedia essa mudança e senti que eu poderia escrever 2 livros, ou um livro. Não vou dizer que ele não teria sido bom eu estando onde eu estava, mas a sensação que eu tenho é que eu ter ficado 1 ano imersa, viajando, estudando futurismo fora do Brasil, indo para a China, indo para os países mais inovadores e ao mesmo tempo vivendo experiências pessoais que também estão no livro, acho que trouxeram muito mais recurso e muito mais... Sabe uma frase walk the talk, em inglês, que eu adoro? Acho que hoje eu posso falar com um pouco mais de propriedade do assunto do que eu poderia, talvez, se eu tivesse só seguido ali no automático. Eu tenho certeza disso, Michele. Porque passar por essas coisas na pele é só para quem realmente está dentro, né? Você acredita que esses seus problemas, essas doenças foram por conta da vida que você levava dentro das empresas, da loucura que é viver em grandes empresas e ter grandes pressões em cima? Acho que nunca tem um único culpado. Sim. Então é importante a gente também entender o nosso papel, o quanto a gente se cobra. Porque é muito comum, às vezes, a gente pôr para o externo as pressões, as cobranças. E eu acho que existe uma pressão interna, talvez maior do que a externa. E importante é ser honesta nesse lugar. Sim. Mas não vou dizer que não tinha uma camada imensa de competição, de pressão, né? E é muito interessante, porque por muitos anos eu trabalhei por 11 anos em Big Tech. E por muitos anos eu amava, estava tudo bem, estava com saúde, era o máximo. Até que chegou um momento em que começou a ficar pesado demais. Até que chegou um momento que meu corpo começou a falar, tá muito para mim. E ele me dava todos os sinais, só que eu passava por cima desses sinais. Então, se eu não estava dormindo com insônia, eu tomava remédio para dormir. Se eu estava cansada, se eu estava ansiosa, né? Se eu estava com dor na coluna, eu tomava... E a hora que eu vi, eu estava entupida de remédio. E uma coisa vai desencadeando outra quando a gente não está bem. Então, hoje, 2 anos depois que eu saí, né, do mundo corporativo, eu não tomo mais remédio algum. Que legal. Eu basicamente tomo, na verdade, eu tomo do lúpus, que eu diminui pela metade. Que legal. Tomo da tireoide, que é um remédio super simples, e só. Então, acho que esse é um, né? É um sinal de que sim, estava pesado demais. Mas também super delicado num momento como hoje, a gente só apontar a culpa para a empresa, porque eu acho que a gente tem que entender como que a gente pode impor os nossos limites. Como que a gente fala mais não? Como que a gente se coloca mais? Porque a gente tende... Tem um livro que eu adoro que chama Sociedade do Cansaço. E ele fala que hoje em dia, muita dessa pressão, ele fala que essa pressão é quase que mais interna do que externa. E que se a gente disser não, tá tudo bem. Mas a gente quer se provar, a gente se compara nas redes sociais, a gente não quer ficar para trás. E aí a gente vai pondo pressão até que uma hora o nosso corpo fala. Mas como dizer não dentro de uma grande empresa sendo cobrado? Como dizer não querendo, almejando um cargo aonde você quer chegar? É difícil isso, né? É muito difícil, e aí eu acho que tem um pilar muito importante que é a gente se conhecer e saber os limites do nosso corpo. Porque por muitos momentos a gente vai ter que se doar um pouco mais. E tá tudo bem. Mas a gente vai ter que ter essa leitura do corpo de quando tá pesado demais, e você vai deixar uma promoção de lado em algum momento, e você vai deixar porque naquele momento o seu corpo tá dizendo, agora eu preciso dar um pushback. E isso vem de um processo muito da gente se conhecer. Né? Da gente... Então, esses limites do corpo, empresa nenhuma vai te dar. É só a gente que vai conseguir colocar esses limites. E vai ter momentos que a gente vai ter que acelerar pra caramba. Porque vai valer a pena, porque a gente tá bem, porque a gente tá, né? E vai ter momentos que esse prato vai cair e eu vou estar ali, eventualmente, cuidando de outras coisas que podem acontecer. E às vezes é alguma questão na família, alguma questão de saúde, é um pai e mãe que precisam de ajuda. A vida, ela nunca vai ser flat, né? E aí eu acho que vem esse processo muito de você se conhecer, muito importante, para você entender até quando, né, vale a pena. Qual é o limite? Hoje mesmo, vindo para cá, eu vi uma amiga que eu admiro muito, super profissional, postou que teve um apagão em cima de um palco. Putz.
Sem dúvida alguma, o corpo já deu vários sinais antes, mas a gente vai passando. E quando o corpo começa a dar os sinais, é a hora da gente dar o pushback. Porque é quase que tem a linha verde, a amarela e a vermelha. Na minha palestra, em alguns dos palcos, né? Porque nunca é 100% a mesma. Eu coloco lá, quais são os sinais de que, tipo, vamos começar a ficar alerta? Você tem alguns que tá lá no amarelo. Daí você vai pro amarelo. Você começa a ter muita dor de cabeça, você começa a ter uns apagões mentais, né? Aí você começa a ter insônia. Para mim, se foi para insônia crônica, é a hora de levantar a mão e pedir ajuda. Porque a hora que você começa a não dormir, no meu caso, pelo menos, me desestabilizou por inteiro, sabe? Então, o corpo, ele avisa. Ele nunca é do nada que dá esse grande apagão. Então, eu acho que, né, no como e quando dizer sim e dizer não, se você estiver atento aos sinais do corpo. Mas claro que é sempre mais fácil falar do que agir. Às vezes você está no calor do momento, você está numa empresa de muita pressão, você está numa liderança. É sempre, né, mais complexo do que parece eu aqui falar. Então, seu corpo deu sinal, então pare. Mas que as pessoas tenham mais coragem de ouvir o seu próprio corpo, né? Porque muitas vezes falta coragem de falar, não, realmente eu preciso parar, eu preciso desacelerar. Até que tem um apagão em cima do palco, como aconteceu com o seu amigo. Super. E muitas vezes, eu acho que depende muito da construção que você, né? Das relações. Como é que é a sua relação com o chefe, como é que é a sua relação com seu time, com seus pares. É um ambiente que você se sente seguro psicologicamente para dizer que as coisas não estão bem ou não. Porque tem ambientes que você não pode dizer que você não está bem. E aí tem muito um papel da gente também entender... Eu quero estar nesse ambiente, eu não quero. Esse ambiente é o que tira o meu melhor ou não é? Esse ambiente... Porque, eventualmente, vai ter gente que tem esse perfil de trator, literalmente. Sim. Que eu já vivi culturas assim, que isso que é valorizado nessas empresas. E tem gente assim, e tá tudo bem, eu não tô aqui para dizer que é certo ou errado. Dentro do que eu acredito, do que meu corpo pede, das minhas crenças, dos meus valores, de como eu gostaria de liderar um time. É isso que eu quero? Não. Se não faz parte de como eu acredito que deve ser, eventualmente procurar um outro lugar pode ser um bom ponto de partida para você poder estabelecer limites. Ótimo ponto, ótima reflexão. Você poderia dizer hoje, então, que você se tornou um profissional do futuro, Michele? Você encontrou o seu propósito, ganhei um livro aqui muito bacana que eu vou fazer questão de ler inteiro depois, porque deve inspirar muito. Você conseguiu chegar nesse ponto onde você... Lá atrás, se você se olhasse para frente e falar, pô, é ali que eu quero chegar? Você está em paz, tranquila? Eu acho que nunca tem um ponto de chegada, né? Eu acho que assim como a gente se desenvolver como ser humano, a gente se desenvolver como profissional também não é, agora eu cheguei, agora eu sou uma profissional. Mas eu me sinto muito mais no caminho hoje do que 2 anos atrás, sabe? Acho que com mais limite, com mais qualidade de vida e principalmente com mais saúde. Sabe? Então, acho que essa é a base para eu dizer que acho que eu tô mais no caminho do que eu estava 3 anos atrás aí. E quem que é esse profissional do futuro, então? Então, foi uma pesquisa árdua e longa, assim, para eu chegar. Eu brinco que eu escrevi 3 livros para lançar um. Qual que é a minha reflexão hoje do profissional do futuro, né? E eu me inspirei no estudo do Fórum Econômico Mundial, que traz a cada 2, 3 anos quais as habilidades mais importantes para esse profissional. E em cima dessas habilidades, eu trago 4 grandes pilares para esse profissional do futuro. O primeiro deles eu chamo de mente inovadora. O segundo eu chamo de letramento tecnológico. O terceiro eu chamo de inteligência emocional. E o quarto eu trago um pilar de saúde mental. Então, para mim, hoje, essa é a base para a gente ser um profissional do futuro. E aí, se você quiser, eu posso elaborar um por um aqui, enfim, de onde... Vamos? Acredito, vamos nessa. Vamos lá, então. O primeiro pilar do estudo, eu trago 3 habilidades. Então, tá lá, Fórum Econômico Mundial, são 10 habilidades que são combinadas, que viram quase 20. Então, para facilitar, eu trago os 4 pilares, combinando elas. Tá? Então, do primeiro, eu trago as habilidades de curiosidade, aprendizado contínuo e criatividade. E eu trago nesse pilar de mente inovadora. E por que eu faço essa conexão? Quanto mais curiosa eu for, mais coisa nova eu aprendo, certo? Sim. Quanto mais eu vou ampliando o meu repertório de temas diversos, de temas diferentes, mais criativa eu fico, porque eu consigo conectar muito mais pontos, né? Então, esse é o primeiro pilar para mim. O segundo, quando eu falo de letramento tecnológico, basicamente aqui é a gente mergulhar de cabeça em inteligência artificial,
em ferramentas, em aplicativos, independente da área que você atua. Porque eu posso apostar que, sendo você um médico, um advogado, um filmmaker, um dono de uma agência, um especialista ou um CMO, né? Ou seja, o marketing, vai sempre existir já hoje ferramentas que te tornam mais produtivo usando o IA. Então, esse é o segundo pilar. E quem está usando começa a descolar de quem não está. Porque você fica muito mais produtivo e eficiente. Qual que é o desafio? Você tem que sempre se manter atualizado. O aprender IA não tem começo, meio e fim. Nunca. Né? Infinito. Qual é o curso que eu faço? Tá, isso é um ponto de partida. Para te dar uma base. E o que eu sempre digo, menos teórico e mais prático. Então, você faz lá a teoria, mas pôr a mão na massa das ferramentas é fundamental. Terceiro pilar, eu conecto do estudo as habilidades de autoconhecimento. Então, é o Fórum Econômico Mundial dizendo como importante é, não só a Michelle, apesar de eu concordar 200%, a gente já falou disso. Então, vamos lá. Autoconhecimento, empatia, escuta ativa e motivação. E eu junto todos esses num bloco que eu chamo de inteligência emocional. E o último, saúde mental, eu trago do estudo resiliência, flexibilidade e agilidade. E eu fiz questão de trazer o pilar saúde mental, justamente porque esse momento onde, né, eu já contei para você, eu tive questões de saúde física que impactaram minha saúde mental, crise de insônia e todo esse, né, esse momento sensível e vulnerável que eu vivi, foi o momento onde eu tive o pior desempenho de toda a minha carreira. E ali ficou muito claro para mim que se a gente não tivesse com a nossa saúde mental em dia, a chance da gente ser um profissional do futuro, ela é muito pequena. Sim. Então, eu fiz questão de trazer isso como também um dos pilares. Porque quando a gente olha para os índices de saúde mental do mundo, a gente vive hoje uma grande epidemia de saúde mental, a qual eu não tinha ideia quando eu escrevi o livro. E aí eu fui, claro, que pesquisar mais a fundo, né? Casos de burnout cada vez mais altos, crescimento ano a ano. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos de burnout no mundo. Uau. O país mais ansioso do mundo. E quando você olha a perspectiva, não é melhorar. Com o que vem aí de futuro do trabalho, a importância da gente se capacitar de forma cada vez mais rápida, a velocidade, a competição, tende a fazer que esses números piorem. Uau. E eu acho que, né, eu acredito que se a gente não tiver com essa saúde mental em dia, e cada um vai ter os seus pilares, né? No meu caso, o esporte é uma das bases para eu estar bem. A época que eu operei a coluna, eu praticamente não saía da cama, que impactou a saúde mental. Então, a gente se conhecer e manter os nossos pilares, seja a meditação ou sono, para cada um vai ser uma coisa, para mim vai ser uma das grandes bases para a gente acompanhar o que vem aí. Então, o que tá ruim pode piorar. Que reflexão, hein, Michelle? Quando eu assisti a sua palestra, eu confesso que me deu um medinho. Eu acho que eu vou perguntar mais algumas coisas que a gente vai voltar nisso, por conta dessa visão de futuro que você tem. Você fez um curso fora sobre futuro, né? Eu fui estudar futurismo na Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel. Passei 3 meses lá. E fiz também um curso do Institute for the Future, Legal. IFTF. E nós estávamos justamente num evento de RH que falava sobre profissões e as suas perspectivas ali, tipo, eu olhava para as pessoas te assistindo assim e eu sentia também um medinho dentro, no olhar delas, por conta desse futuro que está se traçando, né? Acho que Sim. Agora, já que você falou de tecnologia, sobre inteligência artificial, o que você acredita? Quais são as profissões mais afetadas por conta dessa nova tecnologia? Bom, eu vou primeiro trazer o que os estudos diziam e onde estamos nos estudos hoje. Por favor. Para dar um pouco de contexto e não ir direto para a resposta, porque a resposta ela se tornou cada vez mais incerta. Tá. Então, quando a gente olhava, é um assunto já muito discutido há muito tempo, que sim, gera muita ansiedade. E eu diria que é uma das grandes questões dos nossos tempos, né? Mas afinal, vai ter emprego, não vai ter emprego? Meu emprego vai existir, não vai existir? Então, vamos por partes. Vamos. A maior parte dos estudos nos últimos anos, eles diziam o seguinte: milhões de empregos vão desaparecer para a IA, milhões de empregos vão surgir pela IA também. Essa foi sempre a grande discussão. E os números variavam, né? Tinha lá um estudo de Oxford que 50% dos empregos iam desaparecer. Depois o da McKinsey que 800 milhões de empregos iam desaparecer. Um mais recente da Gallup que 300 milhões de empregos vão desaparecer. Enfim, a gente vinha vindo para esse cenário. Quando a gente ia desdobrar e ver quais os empregos iam ser impactados, que foi a sua pergunta, existia três
camadas. Tá. O que os estudos diziam? Que a primeira camada de impacto seria os empregos de repetição. Ou seja, as primeiras, né, as pessoas que fazem todo dia a mesma coisa. O caixa de supermercado, o motorista, o operador de telemarketing, pessoas que imputam dados em sistemas e por aí vai. De alguma forma, temos bastante tecnologia já para isso. Já. Né? Andei de carro autônomo na China, andei de carro autônomo nos Estados Unidos. Eles começam agora a ir para mais cidades. Caixa já Caixa de supermercado, nem se fale Brasil. Acho que a gente está atrasado. Você vai para a Ásia, É 100%. é tudo... Você paga tudo sozinho, tecnologia já temos, e começa a vir para o Brasil. Então, a gente está começando a ver mais. Enfim, então essa era a primeira... O call center nem se fala, vai ser um dos grandes impactos, né? Porque hoje você tem um chatbot. Que resolve. Não estamos 100% lá, vamos aprender, vamos melhorar. É para lá que a gente está indo. A segunda camada de impacto dos estudos era o que os americanos chamam de white collar job, que se eu fosse traduzir seria colarinho branco. A gente não usa muito esse termo no Brasil, mas eu sempre brinco e falo, galera, nas minhas palestras, nos meus workshops, somos nós, estamos juntos aqui, porque no geral eu falo com o mundo corporativo. E nesses estudos a gente já chegou a ver médico, advogado, professor, o mundo corporativo em geral, já vimos, né, o copywriter, o analista financeiro, até o programador, que antes era intocável, já está entrando aí para essa área. Mas o que os estudos diziam até pouquíssimos anos atrás, até antes da era da IA generativa, é que a camada mais imune à inteligência artificial eram os empregos da criatividade. Então, todos os grandes especialistas diziam, uma IA nunca vai ser criativa. Isso é uma habilidade humana, exige intuição e uma série de características que são nossas, humanas. E veio aí a era da IA generativa e pôs tudo isso abaixo, esses estudos. É quase que como se a gente tivesse invertido essa pirâmide, onde a área da criatividade já começa a ter e tende a ter um enorme impacto. E aí, o que eu digo? A gente fica muito claro com os estudos que não existe área que não vai ter impacto. Todas as áreas vão ter impacto. Só que quando a gente pensa em impacto, as pessoas tendem a pensar no emprego que vai deixar de existir ou que vai se manter. E é importante a gente separar o conceito de tarefa e emprego. Porque o que a IA faz, ela substitui uma tarefa. Ela não substitui um emprego inteiro. Por que aqueles empregos da primeira camada continuam em grande risco? Porque são empregos compostos de 1, 2, 3 tarefas. A partir do momento que, né, o caixa do supermercado ele tem 2 tarefas. Ele bipa o preço do produto e ele cobra, né, na maquininha. Tem tecnologia para isso, o emprego deixa de existir. A maior parte dos empregos, eles são compostos por várias tarefas. Quando a gente começa a olhar, então, desses empregos quais estão maior risco, a gente começa a ter algumas camadas também. Você tem os empregos que vão ser... Parte do emprego vai ser automatizada pela IA, ou seja, os empregos que têm mais tarefas que podem ser automatizadas. Parte dos empregos vão ser ampliadas pela IA, porque a partir do momento que eu tenho uma IA trabalhando em colaboração comigo, eu ganho sim um superpoder, né? E parte dos empregos vão ser realmente 100% automatizados. Então, vai depender muito dessa camada, né? Mas o que acontece se a gente for olhar de forma mais genérica? Então tá, Michele, você falou que os estudos antes diziam isso, agora a gente já viu que os estudos mudaram. O que os próximos estudos sobre impacto da IA no futuro do trabalho estão dizendo? E aí eu brinco, né? Hoje eu dou aula de futuro do trabalho na Singularity. Então, boa parte do meu tempo é ler esses estudos assim que eles saem. E eu brinco que quanto mais eu estudo, mais confuso eu fico. Porque você vê um emprego, né? E aí eu vou falar dos mais recentes, né? Acho que 1, 2 anos atrás, McKinsey, 800 milhões de empregos vão desaparecer. Aí vem o do Fórum Econômico Mundial, que é o mais importante. Ele fala, não, são mais empregos que vão surgir do que vão desaparecer. Tá aqui, a versão de 2025 fala, são 170 milhões de novos empregos para 92 milhões que vão deixar de existir. Aí a gente tende a falar assim, e eu já vi muitos palestrantes falarem isso, inclusive. Não, gente, estão falando que a gente vai perder o emprego para IA, mas olha aqui, o Fórum Econômico Mundial está dizendo que é mais emprego criado do que empregos que deixam de existir. Minha leitura de todo esse cenário. A primeira delas, que mais me preocupa, é que não existe nenhum estudo, para não falar nenhum, vai ter um que eu vou falar, mas enfim, vou dar o porém. Todos os estudos falam só até 2030. Então, todos os estudos, quando eles falam dos empregos que vão surgir, que vão desaparecer, eles têm um prazo de 2030. E, gente, 2030... Tá aí. Tá aí.
Segunda leitura minha é que, mesmo a gente tendo esse superávit do emprego, vai até 2030, onde mais empregos criados do que deixam de existir, não quer dizer que a pessoa que perdeu o emprego é a mesma pessoa que vai estar pronta para o emprego que vai surgir. Muito pelo contrário. Quando a gente olha para os empregos que vão surgir, são duas grandes camadas dos empregos em maior crescimento. São os empregos ligados à área da inteligência artificial, Big Data, cibersegurança e todo esse mundo do futuro da tecnologia, que é quem vai transformar o mundo. E a gente tem uma segunda camada dos empregos da área da sustentabilidade, que tendem a ter um enorme crescimento. 100 milhões de novos empregos nos próximos anos vão vir da sustentabilidade. Aquecimento global, todas as empresas vão ter que se adaptar. Então, isso tende a ser... Essas são as duas grandes áreas de crescimento. Legal. Então, quando você fala, mas é mais empregos que vão ser criados do que vão deixar de existir, a gente vai ter um desafio de upskill e reskill, né? E aí você tem uma terceira camada de desafio, que é não necessariamente os empregos vão deixar de existir e vão surgir na mesma região. Porque você imagina quem que vai drivar essa maior parte dos empregos de sustentabilidade e de Big Data. Muito provavelmente China e Estados Unidos. E, eventualmente, você pode ter economias inteiras sendo automatizadas por IA. Não acho que é o caso do Brasil, mas, eventualmente, você tem economias, né? Sei lá, Bangladesh, a maior parte da economia vem de roupa e sapato. E se a impressora 3D começa a fazer as roupas e sapatos, né? Então, a gente tem uma série de desafios. Mas, para mim, o grande desafio, quando a gente pensa em futuro do trabalho, é que a gente tem que pensar a curto, médio e longo prazo. E para a gente pensar curto, médio e longo prazo, a gente tem que ver quais são os próximos passos da IA. Porque está todo mundo olhando para a IA hoje, no que ela faz hoje. Ah, mas eu fiz o agente autônomo, ele aqui não tá bom ainda. Mas vai ficar. Ah, mas eu fiz a imagem, eu fui fazer o vídeo, ele não tá legal. Mas vai ficar. E aí acha que não vai mudar nada. Vai. Então vamos desenhar um pouco, né? Foi estudar futurismo, essa importância do olhar de longo prazo. A gente saiu da era da IA, onde ela organizava os dados que nós humanos criávamos, né? Era o Waze dizendo o caminho que você vai seguir, o Spotify dizendo que música você vai ouvir, músicas que eram criadas por humanos. Aí a gente entrou na era da IA generativa, onde a IA passou a criar. Criar o quê, Michele? Música, vídeo, código de programação, texto e por aí vai. Isso já mudou muito. Aí a gente veio, agora 2025, a gente está no ano dos agentes autônomos, onde a ela não só cria, mas ela age. Então você dá uma tarefa relativamente complexa para a IA e ela vai achar um caminho de resolver aquela tarefa. Depois a gente pode entrar em exemplos. Esse é o presente da IA e os próximos anos a gente vai começar a ter esses agentes autônomos no nosso bolso, fazendo boa parte das tarefas que hoje a gente tem que fazer, seja pessoa física ou jurídica. A gente está aqui, você conversa com as pessoas, está todo mundo aqui falando sobre essas IAs de hoje. Mas e os próximos passos da IA? Para onde ela está indo e muito rápido? Né? Então a gente tem um próximo passo depois dos agentes, que é a tão falada inteligência artificial geral. AGI, né? Artificial General Intelligence em inglês. E o que é isso? Basicamente, é o momento em que uma IA ela consegue fazer intelectualmente tudo tão bem ou melhor do que nós. Uau. Então, vou repetir. É o momento em que uma IA vai poder entrevistar uma pessoa num podcast, vai poder fazer o diagnóstico não só de uma doença, mas de todas as doenças do mundo, e vai poder criar um vídeo melhor do que um humano, tudo. Escrever um livro, dar uma palestra. E aí, tem uma característica importante quando a gente pensa em inteligência artificial geral, que é o momento... Muita gente fala assim, mas hoje ela já é melhor do que a gente para jogar xadrez, ou ela já pode diagnosticar alguns tipos de doença melhor do que o médico. Mas hoje as IAs, elas são estreitas. Uma IA é treinada para fazer uma única coisa. O que é o ponto de virada da AGI? É o mesmo programa que faz tudo. E ele vai passando conhecimento de uma área para outra. Né? E aí a pergunta talvez mais importante é, poxa, mas será que isso vai acontecer? Que acho que a maioria, provavelmente, de vocês que estão aqui assistindo, gente, ou nunca ouviu falar, apesar de já ser um assunto super divulgado, nunca parou para pensar nisso. Não está acreditando muito. Não está acreditando. E aí, claro que ninguém sabe dizer quando e se esse dia vai chegar, mas existia uma grande discordância entre os principais especialistas de IA
até poucos anos atrás, sobre essa data. E hoje, com o avanço que aconteceu nos últimos anos, é quase que um consenso de que, muito provavelmente, até o final dessa década, a gente deve ter inteligência artificial chegando. Uau. Então, a minha leitura de por que nenhum estudo está falando de 2030 para frente é porque, se esse dia chegar, absolutamente tudo muda. E qual será o impacto? Ninguém sabe dizer qual é o impacto do dia que a gente tiver, se a gente tiver uma inteligência artificial que faz tudo tão bem ou melhor do que a gente. E é um assunto super importante, super atual. Quando a gente olha, existe essa grande corrida de China e Estados Unidos. Quem vai desenvolver a AGI primeiro? Essa é a grande corrida das grandes empresas de tecnologia, porque você imagina o poder que tem em mãos a empresa que desenvolver isso. Então é importante a gente, pelo menos, parar para pensar que a gente vai caminhar para uma próxima década a qual, se a gente atingir inteligência artificial geral, o mundo do trabalho vai ser absolutamente diferente do que a gente vive hoje. E muito mais impactado do que hoje, porque já está, né? Muito mais impactado. E claro que eu acho que assim, eu não acho que não vai existir emprego, não acho que acho que talvez lá na frente, muito lá na frente, pode ser que a gente tenha que repensar totalmente o mundo que a gente vive hoje, o capitalismo e sim os empregos. Acho que esse dia vai chegar. Não acho que é a década que vem. Mas a década que vem já vai ter um grande impacto. E eu acho que a gente passa por um vale bem desafiador no início, até lá na frente a gente se reinventar como sociedade. Porque você imagina hoje, né? Eu acho que uma coisa que eu acho super interessante, é muito difícil a gente olhar para o futuro com a lente do passado, com os olhos do passado. Então, a gente quer projetar o emprego e o mercado de trabalho lá no futuro do jeito que ele é hoje. Se a gente voltar 200, 300 anos atrás, a escravidão era uma coisa comum. Era comum. Sim. Era a realidade de muita gente. Hoje é abominável Sim. a gente pensar que como alguém viveu daquela forma. Será que daqui 50 anos, daqui 80 anos, as novas gerações lá na frente vão olhar para trás e vão falar assim, nossa, mas como que um executivo de vendas fazia todo santo dia a mesma apresentação daquela, né? Uma palestrante fazia 100 vezes a mesma palestra, ou um cirurgião fazia dezenas, centenas de vezes a mesma cirurgia. Então, eu acho que quando a gente joga lá na frente e a gente tenta projetar o que ninguém sabe que vai ser muito diferente da realidade que a gente vive hoje. E é muito difícil a gente imaginar ela. Mas quando a gente fala aqui de inspirar as pessoas que estão aqui ouvindo, por mais que a gente não saiba dizer qual vai ser o mundo do amanhã, é muito importante a gente pensar nessa fase de transição, porque quanto mais preparado a gente estiver para ela, menos a gente sofre, né? Sim, é o melhor jeito de se pensar, né? Porque se a gente pensar hoje, pensando no futuro, como você está dizendo, o modelo de educação hoje está totalmente falho. Porque se a gente continua as pessoas fazendo faculdade para se formar numa profissão específica, com essa mudança do jeito que está, tem que começar mudando o modelo de educação, você não concorda? Super, e principalmente você está falando de faculdade. Esse ano, a taxa de desemprego dos recém-formados nos Estados Unidos, dos cursos que normalmente eram os cursos mais concorridos, está gigantesca. Uau. Porque a gente já começa a ver o impacto da IA nos entry-level jobs, né? Nos empregos de entrada, né? O estagiário, que ele basicamente estava lá para aprender, isso aí a IA já começa a fazer também. Então, já passa a ser um grande desafio para ele entrar no mercado de trabalho e aprender. E quando a gente pensa na educação, o desafio da educação, sem dúvida alguma, ele é imenso, né? E, inclusive, tem uma pesquisa recente também que mostra o valor, é uma pesquisa dos Estados Unidos, o valor que os americanos veem em ter um diploma. E despencou nos últimos 2, 3 anos. Quando a gente pensa como a educação se reinventa, eu tenho um capítulo no meu livro onde eu falo sobre o futuro da educação. Legal. E se a gente olha para a educação nos últimos 100 anos, basicamente ela tinha 3 características que não mudaram. A primeira que era passivo, né? O professor fala, o aluno ouve. Então, basicamente, o professor ele era o dono daquele conteúdo e ele repassava aquele conteúdo para o aluno, né? Então, o professor de história sabia o conteúdo da história. Gente, hoje o conteúdo está
pronto na internet. Então, o papel do professor passa a ser muito diferente. A gente tende a ir para uma educação mais ativa de projeto. A segunda característica é que ela era conteúdo prova. Então, você imagina, né? Eu ouvi o conteúdo do professor, eu absorvi e eu tenho que pôr uma prova a resposta certa ou errada. E hoje em dia, se tem certo ou errado, cabe num algoritmo. Se cabe num algoritmo, certo? Um IA vai fazer melhor do que a gente. E a terceira e mais importante característica que eu vejo de transição, e para mim é o pilar da educação do futuro, é que antes ela era padronizada, todos os alunos com o mesmo conteúdo, e a gente está indo para uma educação personalizada, onde, independente de eu ter facilidade de matemática, português, educação física, a IA vai entender o meu estilo, se eu sou uma pessoa mais auditiva, se eu gosto mais de ler, se eu gosto mais de imagem. E se eu tiver com facilidade em um exercício de matemática, por exemplo, uma criança ou um adolescente, a IA vai desafiando mais ela. Se ela vê que essa criança, esse adolescente está com mais dificuldade, né? Poxa, não acompanhou aquilo, ela volta para trás. E a gente até existe hoje um modelo de escola que chama Alpha School. Esse é o modelo da Alpha School hoje, é uma escola americana, surgiu no Texas, em Austin, hoje já tem uma série de cidades dos Estados Unidos, e basicamente o papel do professor hoje é feito por uma IA. Uau. Então, cada criança, ela tem o conteúdo personalizado em um computador, onde uma IA vai traçando passo a passo daquela matéria. Se ela vê que aquela criança, aquele adolescente não acompanhou, ela vai voltar para trás e vai puxar na mão. E em contrapartida, se ela vê que está fácil demais para aquele aluno, que muitas vezes tem facilidade naquela matéria, ela vai desafiando mais. E essas crianças só têm 2 horas por dia de aula com essa IA. Então, toda a parte de conteúdo é dada em 2 horas por dia. E todo o resto do dia, eles passam o dia desenvolvendo habilidades humanas. Aprendendo a falar em público, aprendendo inteligência emocional, aprendendo a construir uma casa na árvore por projeto. Que legal. Então, uma série de habilidades que, ao meu ver, vão preparar mais essa criança, esse adolescente para o futuro, do que propriamente o modelo antigo que todos nós aqui vivemos. Que já ficou para trás, né? E você acredita, então, que o profissional do futuro, ele vai ser um profissional que vai ser visto como uma pessoa que se adapta melhor do que propriamente ser especialista em algo? Sem dúvida alguma. Acho que essa é a base do profissional do futuro. Inclusive, tem uma frase que eu uso muito, que eu uso, né, dando a autoria ao meu sócio, porque veio dele. Mas ele fala que a gente sai da era do eu sou o que eu sei, porque hoje o nosso valor no mercado é o que a gente sabe. Sim. Quantos anos de experiência você tem, o que você já fez, né? É a sua bagagem, é esse o nosso valor no mercado. E ele fala que para a era que a gente está entrando, passa a ser mais importante eu sou o quão rápido eu me adapto. Uau. Então é menos sobre o que eu sei. Imagina uma pessoa que fez a vida inteira uma coisa. Ela é melhor naquela coisa, só que ela só fez aquilo. E a IA passa a fazer aquilo melhor do que ela. A chance dela se adaptar, não vou nem dizer chance, mas o desafio para ela se adaptar vai ser muito maior do que uma pessoa que não parou de exercer a sua capacidade de aprender e que tem repertórios diversos e amplos e que tende a se adaptar de uma forma mais ágil do que o hiperespecialista. Um pouco assustador para as pessoas que estão posicionadas hoje numa carreira. Vamos falar aí, o pessoal que já se formou, que está no final de uma faculdade, falar sobre mudanças nessa rapidez nesse momento, né? Então, que esse assunto venha hoje para inspirar realmente as pessoas para sair dessa zona de conforto. Porque ser ágil nesse momento, e na sua opinião, qual é o primeiro caminho para poder traçar esse novo profissional do futuro? Eu gosto muito desses 4 pilares que eu trago, né? Mente inovadora, letramento tecnológico, inteligência emocional e saúde mental. E quando você quer dar um primeiro passo, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, porque depende do seu momento de vida. Sim, total. Se a pessoa que está me ouvindo aqui agora está num momento onde ela não está dando conta da vida dela, emocionalmente falando, a chance de eu falar agora, então agora você tem que aprender a usar IA. Você vai ter que dominar a IA. E ela fala assim, pô, agora eu tenho que aprender mais isso. Se eu não tô dando conta. A chance dela fazer isso bem é muito pequena. Então, para quem não tá bem, eu falo, a primeira parte é ficar bem. Física e emocionalmente. É buscar ajuda. Inteligência emocional. Seja, é esse combo inteligência emocional com saúde mental.
Porque a inteligência emocional, às vezes você tá bem de saúde mental, mas você não tem aquela inteligência. Eu fiquei muito na dúvida se eu ia Muito juntar bom. isso no livro ou não. Se eu ia São trazer. 2 capítulos, no Porque caso? eles são 2 separados. Porque eles estão muito conectados. Mas. E aí eu trouxe muito pra mim como exemplo. Eu tive a melhor chefe que eu já tive na vida, com quem eu mais tempo estive, Ana Moisés, te amo, beijo. Aquelas. Uma grande líder, tirou o meu melhor. Ela sempre me disse que uma das melhores características que eu tinha era inteligência emocional. Que eu sabia lidar com pessoas, eu sabia lidar com pessoas difíceis. Eu, tinha o jogo de cintura de quando... quando se impor, quando... Então, eu tinha isso. Mas o momento que eu fiquei mal, fisicamente, que impactou a minha saúde mental, que eu comecei a ter crise de insônia, eu comecei a realmente sair do meu eixo, essa inteligência emocional não existia. Acordava mal-humorada porque eu não tinha dormido, descontava no meu time, não sabe? Então, por isso, eu fiquei muito junto ou não junto, separa ou não separa. E eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que a inteligência emocional é um trabalho de vida. E a saúde mental, eventualmente, em algum momento da vida, pode ser que a gente escorregue. Né? Existe, inclusive, uma pesquisa que diz que até o final dessa década, pelo menos 50% das pessoas vão passar por uma crise de saúde mental em algum momento da vida. Então, não quer dizer que a saúde mental é a vida toda. São as crises, como a gente passa por elas e como a gente evita elas e como a gente volta mais rápido pra gente. A inteligência emocional, para mim, é aquele trabalho de vida de você. E aí tem as pessoas mais difíceis no time, né? Eu, como líder de equipe, tinha aquelas pessoas que têm mais dificuldade de lidar com as pessoas. Então, por isso eu separei. E aí depende por onde eu começo. Então, primeiro você tem que estar bem física e emocionalmente. Pô, tô bem, durmo bem, tá tudo certo, faço meu esporte, faço, né, o que faz bem para mim. Cara, no geral, a dica que eu dou é como é que tá o seu repertório de IA? No geral, é aí onde eu acho que a maioria das pessoas ainda estão para trás, porque é algo muito novo. E aí, Michele, por onde eu começo? Também é uma boa dica. Por onde eu começo a aprender inteligência artificial? Todo santo dia, eu não estou exagerando, algum amigo conhecido ou pessoas, enfim, me mandam um inbox que eu não conheço, mas me dá uma dica, eu quero aprender IA, por onde eu começo? Então é uma pergunta que eu ouço diariamente. Aí tem amigos que falam, eu quero um curso de IA para o mercado imobiliário. A outra, eu quero um para arquitetura, que é arquiteta. Eu não sei, né? Eu não sei os cursos de IA nichados em cada área. E qual que é a dica que eu sempre dou, né? Quem vai te dar essa resposta muito melhor do que eu? O ChatGPT, ou Gemini, ou qualquer outra dessas ferramentas. Qual que é a dica que eu dou? Chega para a ferramenta, explica quem é você. Boa. Quantos anos você tem? Qual é a sua carreira, sua formação, onde você já trabalhou. Ótimo. Sabe? Esse é o meu perfil. Qual é o seu expertise em IA? Zero, né? Você fala lá pro ChatGPT. Eu uso IA como se eu usasse o Google, que é o que a maioria das pessoas fazem. Elas deixam de perguntar pro Google e perguntam pro ChatGPT. Isso não é usar IA. Tudo bem, mas assim, não é onde você vai tirar o melhor. Raso, não é onde você vai se diferenciar no mercado de trabalho. Então, diga lá para IA qual é o seu expertise e pede para IA te sugerir cursos. Quais são os melhores cursos na área de arquitetura? Talvez ele já vai dizer. Quais são as ferramentas que eu preciso aprender se eu sou uma arquiteta, ou uma designer, ou uma pessoa de marketing? E aí, vai fazendo passo a passo. E a grande provocação também é que não seja só teórico. Tem que ter prática. Tem que ter prática. E começar pequeno. Então, é tipo um modelo de test and learn ali mesmo, né? De piloto. Eu vou aprender isso. Daqui a pouco você aprendeu mais uma ferramenta. Daqui a pouco você criou o seu agente. Daqui a pouco você integrou o seu agente com um Zapier ou com um N8N. E a hora que você vê, não é tão difícil quanto parece. Mas tem que começar. Fazendo um resumo rápido, então, você acredita que quem não souber usar IA vai ficar para trás e vai perder seu emprego? Não vou dizer... Tem uma frase que os especialistas em futuro do trabalho amam dizer, vem dizendo há alguns anos e que agora começa já até a mudar um pouco, mas que a gente não vai ser substituído por IA, né, por uma IA, mas pode ser que a gente seja por um ser humano que saiba usar ela melhor do que a gente. Não acho que se você não aprendeu ou aprender, você está garantido. Porque a gente já começa a ver que parte dos empregos sim começam a desaparecer. E, eventualmente, aquela pessoa, será que ela sabia usar IA? Mas, às vezes, aquele emprego vai deixar de existir. Se essa pessoa tiver capacitada e letrada em IA, a chance dela se adaptar e se recolocar passa a ser maior. E se ela tem, né? A empresa vai tirar alguém.
ela tem a pessoa que domina e a que não domina. A chance da que domine e a ficar também é maior. Então, eu não acho que tem segurança se você souber essa, não vai ser demitido. Ou se, né? Principalmente se vier uma inteligência artificial geral ali no futuro, que não parece estar tão distante. Mas o que a gente pode fazer hoje para estar mais preparado, para se diferenciar, o que tem na nossa mão do que existe aí de ferramenta, essa, sem dúvida, é a melhor delas. Quais são os sinais que uma pessoa tem que ela precisa se reinventar dentro da carreira dela? Esses dias eu li sobre uma nova doença. Tem o burnout e agora tem o bored out, né? Ah, eu não conheço. O que é esse? Boring. Me conta. Burnout. Burnout é a pessoa sem estímulo, onde ela está acomodada, onde ela está no automático dentro da empresa, e aí isso também gera uma nova doença que eu li esses dias, isso é recente. Você acredita que tem alguns pontos dentro da sua experiência que ali a pessoa tem que falar... Você já falou sobre a saúde, que eu acho que é o principal, mas eu acho que a saúde já está num nível onde você já está ali quase chegando na linha vermelha. Aonde seria alguns pontos que no meio do caminho a pessoa tem que entender que ali ela precisa se reinventar, estudar inteligência artificial ou até mudar de profissão, se essa profissão dela pode ser extinta no futuro? Acho que é difícil trazer um ponto específico. Dentro da sua experiência. Acho que, de novo, volta para um processo de você se conhecer. Uhum. De você perceber que você está no automático. De você perceber que você não está mais dando o seu melhor porque aquilo já não te preenche. E entender se aquilo é uma fase ou se realmente aquilo não faz mais sentido para você. Existe uma frase do Yuval Harari que eu adoro. Yuval Harari, professor, historiador, enfim, autor de diversos livros incríveis. Ele fala que no futuro todas as pessoas vão ter que se reinventar. Né? Então ele fala assim, quase que não vai ser uma escolha, não é uma escolha, tipo, será que eu estou na fase de me reinventar? Porque ele diz que com as transformações que estão vindo, são tantas e vão ser tão rápidas, né? Então se a gente olha para a história das revoluções do trabalho, a primeira revolução era agrícola, durava 10 mil anos, ou seja, quantas pessoas nasceram e morreram fazendo a mesma coisa e nada precisou mudar? Aí vem a primeira industrial, vem a segunda industrial, vem a terceira, que é da revolução da tecnologia, né? E da internet e dos computadores. Então, a gente saiu de uma era onde a força física era a habilidade mais importante, a gente veio para uma era onde a inteligência é a habilidade mais importante. E a gente está indo para uma nova era, onde a inteligência ela vai ser um commodity. A inteligência ela vai ter custo zero, ela vai ser de graça, a mesma inteligência para todo mundo. Uau. Então, o sinal para reinvenção tá aí. Todos nós, de alguma forma, em algum momento aí nos próximos anos, a gente vai ter que, de alguma forma, se reinventar. Eu acredito muito nisso. E aí eu acho que para a pessoa, o se conhecer, eu acho que é uma ferramenta muito legal, né? Porque o momento que você começa a olhar para você, porque o que eu acho que é o poder do autoconhecimento, da gente estar se trabalhando, e não tem um fim. Agora eu já me autoconheço, né? Não. É assim, é um processo de vida. Mas quanto mais atento a gente está a gente sai mais fácil do automático. E sair do automático é a primeira, acho que primeiro passo para a gente entender se é o momento da gente se reinventar ou não, né? Mas é uma pergunta meio tricky, assim, não sei se tem uma coisa. Eu acho que tem muito uma coisa de intuição, assim. As grandes decisões de vida que eu tomo, tem uma coisa interna que vem avisando, que vem, não faz mais sentido, não encaixa mais. Às vezes parece até que o universo inteiro conspira contra uma coisa, a hora que você muda, tudo se abre, assim, tudo acontece, sabe? Tem que ter coragem. Então tem até um pouco dos sinais externos, assim, também, sabe? Tem que ter um pouco de coragem para mudar, né? Porque mudar é difícil, né? O ser humano não quer mudar, né? Você teve uma mudança forte na sua vida por conta de saúde e tudo mais, mas mudar... E espero muito que as pessoas estejam se inspirando com essa nossa conversa e elas tenham essa viradinha de chave para poder ter essa coragem de sair, né? Eu acho que a dor e o amor são os grandes transformadores profundos, sabe? O que alavanca as grandes mudanças de vida. Ou ela vem da dor, ou ela vem do amor. Acho que dificilmente você vai ter uma grande virada. Se tá tudo fluindo, tudo certo, tudo bem. É mais difícil a gente falar, vou largar aqui, mas tá tudo ok. Exato. Né? E você acredita, então, você já falou, mas só para a gente reforçar, os dois principais mercados que você vê de futuro é tecnologia, inteligência artificial e sustentabilidade. Não é nem só uma crença, né? São o que os estudos dizem. Quem sou eu para dizer o que é o que não é? Só o maior estudo sobre isso que existe é do Fórum Econômico Mundial.
Então, a versão de 2025 fala que os empregos que vão estar mais em crescimento nos próximos anos são essas duas camadas. Legal. Então, já que ouviu essa, procurem esses nichos, né? A gente dentro da nossa produtora, a gente já tem usado muita inteligência artificial, isso tem mudado muito. E a gente, em últimos projetos, a gente realmente deixou de contratar pessoas por causa da inteligência artificial. Então, a água já tá batendo realmente, né? Como se fala. E a gente começa a ver os layoffs acontecendo, né? Então, essa semana a Accenture demitiu 11 mil pessoas. Tá aí, tá chegando. Tá chegando. Né? E eu adoraria dizer que não. Tá chegando. E eu tô lendo um livro muito legal. Ontem eu fiquei assim, devorando, do Emad Mostaque, que ele fala sobre a nova economia. E eu amei. Preciso ver se eu vou lembrar a frase que ele falou. Porque essa coisa da gente olhar o futuro com os olhos e a mente do passado. Que a gente fica querendo ter o emprego. Como é que a gente faz o upskill e o reskill, né? O upskill é dentro da minha área, como eu me recapacito. Ou o reskill, eu vou para uma área nova, enfim. E a gente fica com esse... O trabalho, ele tem um papel muito central na nossa vida. E ele fala o seguinte no livro, né? Que ao invés da gente pensar nesse upskill, nesse reskill e ficar só falando nessa recapacitação para a força do trabalho, ele projeta lá na frente. E se a gente falasse mais sobre propósito? Qual é o nosso propósito na vida ao invés de trabalhar? Porque existe a possibilidade da gente ir para o mundo da abundância. Você já ouviu falar nesse conceito? Mundo da abundância? Não. Conte-me mais. É uma grande crença de muitos dos especialistas e uma das grandes defesas deles do futuro da IA é esse futuro da abundância. E o que seria esse futuro da abundância? Você imagina hoje que a grande parte dos custos de produto e serviço que a gente consome vem de pessoas. Né? Então, a pessoa tem o plano de saúde dela, tem as férias, tem o escritório que ela precisa estar lá presente, enfim. Então, um dos grandes custos vem do pilar pessoas. O segundo custo vem do pilar energia, de muitas das indústrias e serviços. E a gente está indo, já falo para onde a gente está indo. E tem um terceiro pilar de computação. Então, 3 pilares de custo hoje de produto e serviço são pessoas, capacidade computacional e energia. O que se projeta para esse futuro aí de 15, 20 anos, enfim, talvez antes, talvez depois, ou talvez nunca? Fala-se muito desse futuro onde o custo com pessoas vai despencar muito. Porque se a gente tiver uma inteligência artificial que faz tudo tão bem ou melhor do que nós, a gente vai precisar de muito menos pessoas trabalhando, seja no que for. E a gente está falando da inteligência artificial na mente, mas vem aí um pouco depois os robôs humanoides, que estão aí. Existe uma projeção de que até 2040 a gente deve ter de 1 a 10 bilhões de robôs humanoides no mundo. Então, boa parte de custo de produto e serviço, que são pessoas, a gente tende a diminuir muito esse primeiro pilar de custo. O segundo, energia, a gente fala de um futuro, de uma possibilidade da gente ter fissão e fusão nuclear, onde a gente pode ser, se isso acontecer, se a gente chegar lá, que despenque o custo da energia para custo quase zero energia limpa. Essa é uma grande possibilidade que tem muita gente também correndo atrás disso. E fala-se do final da próxima década, talvez a gente atinja isso. E você tem o terceiro pilar, que é a computação. E quando a gente pensa em computação, esse já é um movimento que vem acontecendo há muito tempo. Imagina com o dinheiro que a gente paga hoje um iPhone, sei lá, 10 mil reais, não sei quanto está, 8 mil reais. O que você comprava 10 anos atrás com 8 mil reais? Um computador muito mais simples. O que você comprava 20 anos atrás? Um computador muito mais simples. Imagina o que a gente vai comprar daqui 10 anos com esses mesmos 10 ou 5 mil reais. E por aí vai. A hora que você tem computação, energia e pessoas com custo muito reduzido, esse é o futuro da abundância. Onde, teoricamente, a gente poderia ter acesso a produtos e serviços com um custo infinitamente menor do que a gente tem hoje. Aí existe uma série de camadas super profundas do que as pessoas que não tiverem emprego vão viver. Será que elas vão ter uma renda básica universal? Essa renda básica universal vai ser paga por quem? Se o seu país não tiver arrecadando impostos para isso. Então, tem um mundo aqui de desafios.
Mas é uma possibilidade. E se a gente atingir, então por isso que eu acho que a gente vai ter um vale bem desafiador até em algum momento a gente se equilibrar como sociedade. Porque a hora que se a gente chegar nesse dia, nesse futuro da abundância, realmente trabalhar no conceito do que é o trabalho hoje, onde a gente dá parte da nossa inteligência, do nosso conhecimento em troca de um salário. Não vai mais fazer sentido. No momento que você tem uma máquina que faz isso praticamente de graça. Então a gente está numa geração realmente que não vai ter como fugir disso. Já estamos vivendo uma transformação gigantesca e espero que isso seja inspiracional para todo mundo e que as pessoas consigam tomar decisões corretas para que não chegue num colapso, porque não dá para ficar esperando. Não, eu acho que a IA não vai tomar meu emprego. Não, ela vai. Deu para entender? Ela vai. A gente não sabe também, eu não traria a certeza, porque, vamos ver, lá na frente eu acho que vai. Lá na frente. Vamos ter, né? Mas eu não gosto de assustar. Sabe? Não, mas não é assustar, mas acho que tomar uma iniciativa antes que a água bata na bunda, literalmente, talvez seja uma inspiração para as pessoas, porque as coisas, você tem que se mexer, as pessoas têm que... O Emad Mostak, ele falou no livro ontem, que eu adorei também, ele fala que a gente, é como se a gente fosse uma bridge, né? Uma ponte de transição entre o velho mundo e o novo mundo. Então, todo mundo que está vivo aqui, a gente vai viver os dois mundos. É muito interessante, né? E quando você fala, a gente tem que agir, uma coisa que eu gosto muito de dizer é que quando a gente pensa e fala de futuro do trabalho, gera muita ansiedade e muito medo. Sim. Meu emprego vai existir, não vai existir? É a primeira pergunta. E é um medo que todos nós temos. Sim. E eu falo, a gente se sente ao mesmo tempo tão impotente sobre o que vai ser do futuro do trabalho, porque será que vai ter inteligência artificial geral? Será que não vai ter? Será que se a gente atingir inteligência artificial geral, como é que o governo vai proteger? Como é que as empresas, como é que os sindicatos, como é que vai ser essa transição? Ninguém sabe dizer. Só que a gente fica aqui meio impotente, o que vai ser do futuro do trabalho ninguém sabe. E a gente não está muito na nossa mão. Só que eu falo, em contrapartida, a nossa carreira como profissionais do futuro, o que vai ser da minha carreira, isso só está na minha mão. Isso. Não está na mão do chefe, não está na mão do pai, não está na mão do professor, né? Não está na mão, sei lá. Ótimo. Então, como que a gente para? Então, a grande inspiração que eu quero trazer, já que a gente fala aqui de um podcast para inspirar, é justamente provocar as pessoas que estão ouvindo a refletirem sobre a sua carreira. Porque pouca gente acha que a gente vai sendo... A gente fica no automático, a gente tem as nossas metas, as nossas entregas, né? Todo o desafio do dia a dia que já não está fácil hoje para quase ninguém. Mas a gente fazer essa pausa para pensar na nossa carreira na próxima década. A gente perguntar para a IA, o meu cargo é tal. Como que você vê o impacto da IA para essa função na próxima década? Boa. Como que eu me preparo? Sabe, a gente começar a agir... E eu falo, né, existe o conceito da ambidestria corporativa, que você tem que olhar para o hoje, entregar o produto hoje, etc. Mas você tem que estar olhando para o futuro, para onde o seu mercado está indo. É a mesma ambidestria nossa na nossa carreira como seres humanos e profissionais. É 80% do meu tempo no hoje, 10, 20 pelo menos no vou me desenvolver para o amanhã. Então, acho que é um bom ponto de partida aí para... Qual que foi a maior mudança de mentalidade da Michelle lá atrás, onde estava numa grande empresa, uma executiva, para hoje, uma pessoa que começou aqui a nossa conversa falando que está tranquila, que está em paz, que encontrou isso? Uau! Grande mudança. Eu acho que é equilíbrio, sabe? Boa. Tem um conceito que eu aprendi com a minha terapeuta que eu amo, que ela fala sobre surfar as ondas altas e baixas da vida. E o que é isso, né? Ela fala que a onda alta é aquela onda da produtividade, do tô batendo meta, tô aqui palestrando, tô aqui tocando, eu sou DJ, né? Um hobby, enfim. Legal. Tô fazendo tudo que é legal, tô aqui, sabe? Que é onde a nossa sociedade, nosso Instagram diz que é só onde a gente tem que estar, né? É aquela onda da, cara, tô entregando, tô... E aí você tem a onda baixa, que é a onda da tranquilidade, do respirar,
da pausa, do descansar, de literalmente não fazer nada, ou fazer uma coisa que, tipo, teoricamente a sociedade não valoriza muito. Hoje eu vou deitar e vou relaxar. A gente se sente, tô perdendo tempo, tô ficando para trás, né? E o que ela fala? Que se a gente só fica na onda alta, é onde a gente tem o burnout, é onde tem as crises de ansiedade. E se a gente fica só na onda baixa, é a depressão, é aquela coisa que você não consegue levantar da cama. E eu sempre achei que eu tinha que estar só aqui. Eu não me permitia descansar, porque eu achava que eu estava perdendo tempo. Até que... Então, hoje, eu acho que a grande diferença é eu aprender, eu estar mais consciente a surfar essas ondas. E não quer dizer, eu estou numa semana tranquila também, de 2 semanas mais tranquilas. Meu mês de agosto foi uma loucura de evento, e agora outubro vai ser também. Semanas de, tipo, viagem para cá, viagem para lá, que eu fico só aqui, ó, não. Meu corpo, na hora, já começa... Eu já lembro da coluna, eu já durmo um pouco pior, já vai voltando tudo. Só de eu colocar o meu corpo nessa vibração. Mas hoje eu faço de uma forma consciente. Então eu falo assim, tudo bem, eu tenho tudo isso para entregar. A próxima semana, o que eu posso desmarcar, eu vou desmarcar. Vai ter coisa que não vai dar. E aí é a semana que eu sinto meu corpo recuperando mesmo. Mesmo, assim, é uma loucura quando eu falo, cara, eu ainda preciso de mais uns dias. E eu fico lá na tranquilidade, eu assisto minha série, eu leio meus livros, respeito meu corpo. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes aprendizados e que eu vejo muita diferença de antes, que antes talvez eu nem tivesse essa consciência e não tinha, talvez... Vou dizer o tempo, porque a gente tem que achar esse tempo para o descanso. Seja o fim de semana também. O fim de semana, às vezes eu vou recuperar. Não, eu queria ir tocar, eu queria ir, né? Então, acho que hoje criar essa consciência de, opa... Então, eu já sei que as minhas 2 últimas semanas de outubro vai ser assim, daquele jeito. Eu já tô vendo tudo que eu posso não marcar, bloquear, para eu... Encontrar o equilíbrio, né? Acho que isso é um pouquinho dessa experiência e todo esse aprendizado que você teve. Acho que sim. E são aprendizados, não quer dizer que daqui a pouco a vida vem e dá aquele chacoalhão e desorganiza de novo. A vida de todo mundo é assim, com os altos e baixos. Sempre. E como que a gente vai usando os recursos dos momentos desafiadores que a gente teve na vida para encarar os novos momentos com mais recurso mesmo, com mais estrutura, com mais consciência. Muito bom. Michele, eu sempre faço 2 perguntinhas aqui no Viva para conhecer um pouquinho mais da Michele. Uma delas... Se você tivesse um superpoder e você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que você mudaria? Nossa, essa é difícil, já ter me contado antes. Quando você falou do superpoder, eu já ia responder. Eu falei com a minha sobrinha esse fim de semana, eu falei teletransporte, mas daí era uma coisa meio... Pessoal, né? Pessoal, de mundo, uma mudança para um bem maior, para um bem maior. Eu sei que é uma pergunta... complexa, muitos responderam muda tudo, começa de novo, mas eu queria saber de você. Se tivesse só uma... Maria, queria tantas, já pensei em várias. De repente no seu universo, dentro das profissões... Eu acho que a que eu vou trazer, eu não pensei muito em profissões do futuro nesse momento, mas eu pensei numa coisa que eu acho que está levando o mundo para um lugar muito perigoso e ruim, e tanto no meu entorno, quanto que eu acho que é essa polarização do mundo. Onde você começa a ver cada vez mais muito culpa dos algoritmos, que, né, só reforçam um olhar ou só reforçam o outro. E a gente começa a perder muito o bom senso e a consciência. E eu vejo amigos próximos assim e vejo o mundo assim. Né, onde... E eu falo, você não percebe que você está sendo manipulado ou manipulada pelas redes sociais? Porque, né, seja para um lado A ou para o lado B, o algoritmo vai te jogar conteúdo que só... E eu adoraria que as pessoas tivessem um pouquinho mais até de senso crítico. Muito bom. Para, né, tirando o superpoder impossível, mas uma coisa que seja talvez um pouco mais viável, de tipo, cara, eu me lembro quando começou a guerra. Tinha acabado de voltar de Israel. Saí de Israel dia 19 de setembro, foi 6 de outubro, 2 semanas depois. E aí, em um primeiro momento, eu só era impactada por pró-Israel, né? E aí, eu aqui, ó, indignada. Mas que absurdo, a Palestina, o Hamas. Aí eu me dei conta, eu falei, deixa eu dar alguns sinais para o algoritmo. Eu só via um lado. Deixa eu dar alguns sinais para o algoritmo, só para eu ver um outro lado.
é muito interessante quando você faz isso conscientemente. E eu tô aqui zero fundo de lado, tô tomando... São experiências. O quanto que o algoritmo pode te jogar para cá ou para lá, assim. E quando você faz esse exercício de forma consciente, é tão interessante que você começa a ficar mais crítico com... Vou sair repostando, aí que o povo sai repostando, vê só um corte, que vê o corte, não vê a coisa inteira. Então, se eu pudesse mudar uma coisa, talvez de tantas que a gente pode mudar, e talvez tenha várias outras, mas sem me preparar foi o que veio na minha mente. É esse senso crítico da gente se perceber sendo manipulado. Da gente, sabe? E, eventualmente, mesmo que a pessoa pense diferente de você, como que a gente aprende a conversar sobre o diferente, respeitando e genuinamente interessado na opinião do outro? Que é outra coisa, né? Às vezes um viés político com outro viés político. Você vai e pergunta, mas por que você pensa assim? Ah, mas o post X... Mas qual que é a fonte? E eu acho uma loucura que as pessoas ficam cegas, porque o veículo X ou o veículo Y... E aí eu acho que a gente está nesse mundo tão duro, tão polarizado, tão perigoso, onde as pessoas estão sendo levadas para um extremo, perdendo a noção. Sim, né? Tipo isso, né? Lá um tempo atrás porque pensa diferente. Então, assim, enfim... Não sei se é... Não, é um bom ponto. Talvez se eu vier aqui de um outro dia, talvez eu pense, vou te mandar áudio do carro e fale, não, eu queria ter falado opinião. isso. Não, mas um ótimo ponto. Foi uma coisa que as pessoas possam prestar mais atenção nessa manipulação nas mídias sociais. A gente está sendo super manipulado e a gente não percebe. A todo momento. De vez em quando principalmente os extremos, cara, que eu acho uma loucura, assim. Eu queria que tivesse menos extremo no mundo, sabe? Menos donos da verdade, assim, mas que a gente fosse mais aberto ao diferente, ao outro, sem querer ter a razão. E o intuito da pergunta é mesmo inspirar. Então, essa sua resposta trouxe inspiração para que as pessoas possam prestar mais atenção nesse ponto. E qual que é a música que reflete hoje a Michelle? Num momento de paz, ou uma cantora. Nossa. A gente tem uma playlist dentro do Spotify que eu estou alimentando com músicas. Isso foi uma ideia que eu roubei do meu querido Maf, que também tem no canal principal. Adorei, mas gente. Aqui é como inspirar. Eu quero que essas músicas também levem para esse âmbito. Nossa, e aí eu queria você saber perguntou para alguém que ama música. Uau, vai ficar na dúvida? Mas tem que pensar uma letra que faça sentido também, né? Também, ou que você hoje, no seu momento de paz, de tranquilidade... escuta para ficar em paz, calma, tranquila, que inspire as pessoas. Tem uma música que eu adoro, que eu acho que joga a minha energia para cima. É menos sobre a letra, porque eu tô aqui tentando pensar qual que é a letra dessa música. Mas eu acho que ela... Sabe aquela música que inspira e que joga energia e que eu canto junto? É ela que vai pra nossa playlist. Que é Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Legal, bacana. Acho... Energética. Energética, sabe? Pra acordar e dar uma energia. Legal. Pode ser essa, bem assim... Gostei. É um clássico... De novo, foi a que veio agora. Mas teria muitas, porque eu tenho infinitas playlists para cada momento da vida. Legal. Mas acho que essa é uma que eu gosto bastante, assim, e que funciona muito na pista de dança. Exato. Quando eu toco, dependendo do estilo da pista, é uma música que funciona bastante. Sim. Michelle, deixa suas redes, onde o pessoal te acha, onde acha o seu livro. Tá bom. Bom, aqui, ó, O Profissional do Futuro, peraí. Esse é o livro, O Profissional do Futuro. As redes sociais que eu uso são Instagram e LinkedIn só. Estão aparecendo aí. Eu uso o TikTok mais menos. Michelle Schneider, o arroba aqui. Não tem muito segredo. E os livros, a Amazon e nas principais livrarias do Brasil. Legal. Michelle, muito obrigado pela sua conversa, pelas suas inspirações. Um pouco assustador, mas com certeza muitas pessoas vão se inspirar. Eu mesmo me inspirei e vou levar essa sua visão de mundo para as pessoas que estão próximas a mim, para que elas possam se mexer, porque eu acho que a gente está num momento de se mexer, se reinventar e continuar se movimentando a todo momento. Né? Combinado. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Muito obrigado. E para você que ficou até aqui com a gente, gostou? Deixa seu comentário. Não gostou? Deixa sua crítica. A gente quer saber o que está agradando vocês aí. E antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho se esse assunto te interessa. Até a próxima, pessoal. Esse é o Viva Plugado.